Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Estado da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, que diz: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Hoje nós vamos meditar sobre o que está acontecendo com o sal da terra. O que está acontecendo com a espiritualidade, né? O que está acontecendo com o mundo religioso, o que está acontecendo com as religiões em si. Às vezes as pessoas pensam por de certa forma acreditarem piamente que as coisas que estão acontecendo é o reflexo da ira de Deus sobre a humanidade. Muitos acham que isso tudo está acontecendo porque Deus está revoltado contra o homem pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo modo como se percebem, pelo modo como vão conduzindo suas vidas. Muitas pessoas, dentre estas religiosas, têm pregado que o que tem acontecido com os homens é consequência da desobediência, é consequência da imaturidade, é a consequência da inconsequência dos homens em relação à sua vida, ao seu corpo, ao relacionamento com o próximo, em relacionamento com a criação. Só que essas pessoas esquecem um detalhe. Quando Jesus fala que os discípulos eram o sal do mundo e a luz do mundo, ele está dizendo a todos nós que os discípulos tinham uma responsabilidade muito grande, que eles tinham um propósito, eles teriam algo a fazer. E o que eles deveriam fazer? Iluminar o caminho das pessoas para que eles voltassem, buscassem a Deus, que eles buscassem de todas as formas entender qual seja a vontade de Deus para suas vidas, e entendendo essa vontade de Deus, eles pudessem, de certa forma, viverem de uma forma plena a graça de Deus, evitando assim as catástrofes, evitando assim a maldade, neutralizando o poder do seu inimigo. Da mesma forma também eles seriam um sal da terra, para quê? Para evitar, para retardar, para diminuir a velocidade com que o mundo caminha na direção da sua própria destruição. Tanto a luz como o sal servem um propósito, a de redenção, remissão, a de transformação, de regeneração, a de retorno, de conversão, de mudança de atitude e, acima de tudo, de reencontro do homem com Deus. Mas todas as coisas estão acontecendo porque as Escrituras já falavam há muito tempo. E é interessante que muitas pessoas usam esse jargão de cumprimento da palavra para justamente encobertar aquilo que eles estão deixando de fazer. E o que estão deixando de fazer? Pregar o Evangelho. Mas aí você diz: peraí, Paulo Neto, mas hoje em toda esquina tem uma igreja, em todo canto tem uma igreja, em toda parte que eu vejo no Facebook sempre tem alguém falando, citando algum versículo. É certo, é verdade, existem pessoas que estão pregando, existem pessoas que estão testificando, existem pessoas que estão anunciando. Agora a questão é: será que de fato estão anunciando o reino de Deus, o Evangelho propriamente dito? Será que de fato estão pregando aquilo que Cristo pregou? E quando eu falo pregar, eu não falo apenas de sermões, porque quando você observa a pregação de Cristo, você entende perfeitamente como é que ele pregava. Cristo pregava o reino de Deus, Cristo pregava as boas novas, Cristo pregava o Evangelho por meio da sua vida, por meio das suas atitudes, por meio do seu comportamento, por meio da sua forma de ver e de cumprir a lei de Deus. Quando nós falamos de pregar o Evangelho, estamos falando de, primeiramente, olhar para nossas próprias vidas, olhar para nós mesmos e entender se de fato nós estamos vivendo.
Hoje é muito fácil abrir a Bíblia. Hoje é muito fácil abrir um templo, uma igreja. Hoje é muito fácil abrir um ministério. Hoje é muito fácil ter o nome de apóstolos, de bispos, de pastores, de evangelistas e missionários e assim por diante. É muito fácil. Difícil é pregar da forma como Cristo prega. Difícil é aceitar a caminhada que Cristo nos coloca como caminhada que nos conduz à verdade e à vida. Porque é uma caminhada de negação, é uma caminhada de desprendimento, é uma caminhada onde nós vamos deixando tudo aquilo que julgamos ser importante, que na verdade é apenas vento que enche o saco. Nós passamos a vida toda enchendo linguiça. E é interessante que a nossa vida está cheia de linguiça. Nós não percebemos que o tempo vai passando. Não percebemos que, à medida em que envelhecemos, vamos perdendo força. Não percebemos que, à medida que o tempo vai passando, gradativamente, as pessoas vão se entregando completamente ao engano. Porque amam o engano, porque amam tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por que as coisas estão acontecendo? Por que o mundo está um caos? Por que vemos guerra e rumores de guerra? Por que vemos pestes? Por que vemos pandemias? Por que vemos tudo isso acontecendo? Nós vemos isso porque o Evangelho está sendo deixado de lado. Nós vemos isso porque não existem mais pessoas que tenham o compromisso de pregar a graça, o Evangelho de Cristo de verdade. Isso tudo está acontecendo porque hoje, assim como os sacerdotes, assim como aqueles religiosos do passado transformaram o Templo de Jerusalém em um verdadeiro comércio, mercado, onde se vendia de tudo, hoje a cristandade faz da mesma forma. Vende-se a fé, vende-se a graça, vende-se a cura, vende-se a prosperidade. E no fundo as pessoas percebem que foram enganadas. Mas para não pagarem de trouxas, fecham os olhos e continuam a viver como se nada tivesse acontecido. E assim o mundo se corrompe, assim o mundo se perde cada dia que passa. E o que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver. Tudo a ver. E é isso que nós precisamos entender. Que a vida, ela é muito maior do que as paixões, as vontades. A vida é muito maior do que os nossos próprios desejos. Por que o mundo está desse jeito? O mundo está desse jeito porque os religiosos deixaram de ser religiosos. Os religiosos deixaram de amar a Deus para amar o dinheiro. Deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne. Como Cristo venceu Satanás na tentação, usando as Escrituras nos três momentos que Satanás o tentou, da mesma forma, os líderes religiosos de hoje se curvaram não à vontade de Deus, se curvaram à vontade do diabo. Porque hoje eles transformam pedras em pães. Hoje se joga do pináculo do templo para que o povo os consagre como santos. E hoje eles entregam suas vidas em troca
do poder, se curvando e adorando ao próprio diabo. Você pode dizer, dura essa palavra, mas é só olhar. É só olhar em sua volta. E você vai entender o que eu estou falando. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.